boa noite a todos. Tá um prazer recebê-los aqui na Unesp, né, aqui na nossa casa, aqui na nossa reitoria. O professor Júlio César Durigan, que é nosso reitor, ele pede desculpas de não poder estar aqui no momento, ele está numa inauguração em Bauru, né? Mas hoje de manhã o Ernesto, né, foi recebido pelo nosso assessor-chefe de Relações Internacionais, né, tiveram um encontro, ele juntamente com o Júlio, né, que é o organizador aqui do nosso evento. Acho que foi uma conversa bem produtiva. Se vocês entrarem, inclusive, no portal da universidade, né, nós já colocamos uma notícia sobre esse encontro. Então, para nós é uma honra recebê-lo aqui, né, para falar um pouquinho dessa experiência sua, que para nós é sempre extraordinária, poder aprimorar esse diálogo com outras nações. Queria agradecer publicamente ao Júlio, né, que na verdade é organizador desse evento, né, ele só não está aqui na mesa porque ele está atendendo as pessoas via internet, e algumas pessoas que estão perdidas ou no metrô, ou estão enfrentando a chuva de São Paulo. Eu não sei como que é o clima em Guiné-Bissau, vocês têm problemas com chuva, mas quando chove, São Paulo para, né? Então, tivemos uma chuva em algumas regiões de São Paulo bem forte. Muito obrigado. É um prazer enorme poder estar aqui, pois quando se está no meio académico, naturalmente, nunca sai de bolso vazio. Aprende-se qualquer coisa sempre. E é isso que me traz cá, intercambiar com as pessoas e aprender e trocarmos informações e ideias acerca de temas que nos são comuns, creio eu. Mas, antes de tudo, queria especialmente agradecer à reitoria da universidade pelo afetuoso acolhimento que me reservaram esta manhã e do qual espero que vão nascer frutos esses que poderão servir às duas partes no futuro, de forma a construirmos e consolidarmos mais pontes entre as nossas nações, porque ao fim e ao cabo acabamos por ser todos ramos do mesmo tronco, diremos assim. E vão-me desculpar, a minha voz é muito grave, mas olha, não tenho outra, mas vou fazer o esforço para moderar as coisas de maneira a ser perceptível. E agrada-me imenso saber que há aqui pessoas exatamente muito interessadas no assunto, porque normalmente quando é assim não vem muita gente, vem sempre os mais interessados, e isso é um excelente estímulo. O assunto que me é proposto abordar é um assunto que oferece várias possibilidades de entendimento dos nossos presentes, porque me parece que o facto de as nossas histórias, portanto, da Guiné-Bissau e do Brasil, registarem fenómenos tais como a colonização, a escravatura e isso, cria também premissas para julgarmos que há possibilidades de haver particularidades comuns e próprias de cada um dos países, mas que podem ser conjugados e analisados de forma comparada, para podermos daí talvez registrar também convergências nos sentidos ascendentes, no sentido positivo de solução ou resolução de eventuais situações que ainda perturbam o nosso bem-estar, perturbam a nossa evolução com normalidade e paz. Ora, penso que talvez por uma questão de metodologia, poderíamos tentar pegar na Guiné-Bissau e como faz um médico. Naturalmente, o médico, no processo de diagnóstico, procura saber a história clínica do paciente e, a partir daí, evolui possivelmente para conclusões que o podem permitir definir também algumas orientações ou alguns tratamentos para melhorar o estado de saúde do paciente. Assim sendo, e também porque, tal como acontece com as pessoas, ninguém consegue se divorciar da sua própria história. Então, as nações também têm o mesmo processo. Não há nação nenhuma que consiga divorciar-se da sua história. E se a gente quiser entender as dificuldades, os obstáculos, os mal-entendidos do presente, creio eu que jamais poderemos fazê-lo com eficiência, com justiça, se formos incapazes de assumir a nossa história tal como ela ocorreu ou decorreu até aqui, e daí concluirmos
das razões do presente. Ora, assim sendo, o caso da Guiné, no século XV, é quando os portugueses também desembarcaram lá. E desembarcaram lá a tripulação e a caravela, o Nuno Tristão e todo esse grupo que chegou lá foram dizimados. Isso foi um sinal forte de que chegaram a um território onde havia gente organizada e que sabia que tinha um país a defender e que não permitia invasões. Isso é um sinal que às vezes não é refletido, mas que existiu, e isto está reconhecido pela historiografia portuguesa. E então, quando acontece o processo de colonização, acontece o que acontece em todos os cantos do mundo onde esse fenómeno se verifica. Há um processo de desestruturação da sociedade encontrada, visando estruturá-la de forma alienada a favor do regime que está a se instalar. A expressão disso encontra-se de várias formas. Para lá do domínio econômico, tenta-se estabelecer de forma, pelas expressões legais que se vão criando, todo um sistema relacional em que se subalterniza o dono da terra, se subalterniza o autóctone, no caso da Guiné-Bissau. E então a legislação portuguesa começa por condicionar o guineense no sentido de ser cidadão português, por exemplo. Né? Tinha que saber falar bem português, tinha que saber comer à mesa com garfo e faca, tinha que praticar a religião cristã, enfim, pequenas coisas que era evidente que essas coisas iam provocar uma confrontação de dimensões e graus variáveis, mas sempre intensas, entre as nossas comunidades e o dominador colonial, porque é um choque cultural muito, muito intenso, muito sério. Né? E então é por aí que começa igualmente também a resistência das nossas populações à dominação cultural, porque essa dominação cultural tem um objetivo estratégico no ponto cultural, alienar as populações. Mas isso é uma utopia. Isso criou um dilema para o sistema colonial, que era ou liquidava a população inteiramente e ficava sem objeto, ou então reduzia-os todos a uns bonecos manejados, e isso também era absolutamente impossível, né? E daí que começou todo um processo que, no caso da Guiné-Bissau, durou até 1936, uma luta extremamente feroz de resistência. Todas as comunidades guineenses, que eventualmente poderão ser admitidas como etnias, resistiram à penetração colonial, e isso provocou uma série de situações. Por exemplo, houve o célebre caso da primeira grande derrota militar portuguesa na Guiné, que aconteceu em Cor. Mas na nossa história, na historiografia colonial, fala-se de o desastre de Cor, porque quem perdeu não foi o dono da casa, né? Isso são ilustrações das formas como se começou a distorcer a realidade e a verdade da história, ou a verdade histórica. Quer dizer, nunca aceitamos a submissão ao poder colonial. E de 1936 a 1956, que é um período de mais ou menos de 20 anos, aí é que se pode dizer que o sistema colonial conseguiu alguma estabilização, alguma penetração efetiva, e isso foi graças ao quê? Houve um desequilíbrio muito grande na correlação de forças, nomeadamente militar, e esse desequilíbrio motivou esse recuo da nossa resistência, e aconteceu que mandaram para lá uma expedição dirigida por um célebre capitão, como é que era? Teixeira Pinto, e esse Teixeira Pinto também, quer dizer, foi de uma crueldade enorme. Fez tudo por aniquilar todas as forças que eram resistentes. Mas também conseguimos derrotá-lo. E acabou por falecer em Jahal, numa batalha onde
os avós do Aponto T tiveram um destaque maior, foi a zona do grupo étnico dos avós dele, e foi aí que derrotaram o célebre Teixeira Pinto. E aí entra-se numa outra fase em que, depois da Segunda Guerra Mundial, as colónias começaram a perceber-se de que, afinal, tinham reivindicações outras a fazer. E que, para as conseguir materializar, tinham que se organizar em modelos mais avançados e tinham que se situar num plano geral de luta dos povos do mundo para conseguirem também atingir o objetivo de conquista das suas independências. E assim chegamos aos primórdios, aos finais dos anos 50, 57, 8 para cima, começa a proclamar-se algumas independências, que é o caso do Ghana, e depois até chegarmos a 60, que se dá, digamos, como com um boom das independências, e isso foi acontecendo também de uma forma que tinha a ver alguma relação com o grau de desenvolvimento do colonizador. Por exemplo, a França tinha um conjunto de colónias em África e Ásia, mas que aceitou negociar as independências e conseguiu-se um conjunto enorme de países africanos que estavam sob dominação francesa, atingiram a independência de forma, digamos, pacífica, entre aspas, porque essa questão, no fundo, é sempre conflitual. Mas não houve guerras, não houve necessidade de guerras para se chegar a isso. Mas o sistema colonial português estava também dependente, ou era o produto na época, né, de um regime fascista em Portugal. Portanto, na altura era o presidente, o primeiro-ministro Oliveira Salazar, que até dizia que a África não existe. Aí é um Portugal do Minho a Timor. Isso era preciso ter uma cabeça muito grande para caber tanta terra nesse conceito, né? Mas, claro, a parte este aspecto meio ligeiro, é para dizer que Portugal entendeu mal os ventos da história nessa altura. O regime fascista e o regime colonial fascista colonial português não percebeu os ventos da história, não percebeu as mudanças que estavam-se a efetivar e entendeu pura e simplesmente tomar uma posição de recusa, de repressão, não é? Contrariando o movimento geral à escala mundial e contrariando mesmo a si mesmo, porque Portugal já não tinha condições de manter esse regime tanto lá como externamente, não? Isto suponho eu, mas de qualquer maneira a prova veio-se a verificar mais tarde. Como? Porque em 56 Amílcar Cabral, que é uma figura que eu gostava de sugerir que a universidade um dia fizesse atenção ao seu pensamento, porque me parece a mim que é uma das figuras centrais para compreender a África moderna e uma das figuras centrais para compreender o processo de libertação dos países africanos, nomeadamente os países lusófonos, os países de língua oficial portuguesa no continente africano. Amílcar Cabral é, assim sumariamente, é filho de pais cabo-verdianos, nascido na Guiné e que tem uma trajetória como estudante e como engenheiro agrónomo de exceção e depois chegam à idade adulta, já no exercício da sua profissão de engenheiro agrónomo em Bissau, em Angola, desencadeia todo um processo de organização da luta de libertação nacional. Ele elabora o projeto com um conjunto de amigos na altura e acabam por criar um partido que viria a ser o instrumento principal de orientação e de promoção da luta de libertação na Guiné-Bissau. Esse partido chamou-se Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, e a sigla é o PGC. Chamou-se assim porque o projeto foi definido como um projeto de luta para libertar duas colónias,
ao mesmo tempo que a Guiné e Cabo Verde. Porque, apesar de todas as vicissitudes do processo histórico de relacionamento entre o sistema colonial e as suas colónias, em que a Guiné e Cabo Verde foram até administradas de forma conjunta durante um largo período, e de se ter feito uma série de desajustes nos relacionamentos no plano da administração colonial entre guineenses e cabo-verdianos, que cria preconceitos, cria traumas e cria mal-entendidos, conseguiu Amílcar Cabral desmontar, mas desmontar peça a peça toda essa trauma histórica e criar condições de se estabelecer uma unidade efetiva entre essas duas nações contra um inimigo comum. E conseguiram entender isso e desenvolveram a luta que acabou por produzir os nossos Estados, os Estados independentes da Guiné, Bissau e de Cabo Verde. Mas o processo da luta não se inicia com intenção nem com possibilidades de ação armada. Amílcar Cabral, situado e bem situado na corrente dominante na altura, propôs a Portugal, ao regime colonial, negociar a independência, porque isso é que estava na mesa. Era a opção das potências coloniais na altura, né? Propôs que se negociasse, escreveu, mobilizou a opinião pública internacional pelas Nações Unidas, tentou a solidariedade internacional para convencer Salazar a mudar de posição e criar-se condições de um relacionamento diferente, sem traumas, mas, infelizmente, do outro lado, não houve resposta positiva. Portugal radicalizou-se na sua posição. Quando digo Portugal, digo o regime fascista ou colonial, que na altura entendeu que não podia ser. Inclusive, no caso de Angola, até criaram uma canção que dizia Angola é nossa, não sei quantos, gritarei. Já não me lembro bem da letra, mas isto é só para ilustrar que a coisa estava mesmo numa situação doentiamente radical. Não? Bom, quando se verifica que não há possibilidade de uma solução negociada, aí, gente, não havia outra saída, né? Amílcar entendeu que se devia passar para uma ação armada, para uma luta armada, para conquistarmos a nossa independência. Porque já que o inimigo não quer entender, temos que fazê-lo entender. E então esse processo é desencadeado entre 56 e 63, há todo um trabalho de organização, de mobilização, de enquadramento das pessoas, e chegou-se a 63 com condições já para se desencadear ações armadas. E assim se desencadeou uma luta tremendamente dura. Foram 11 anos de luta, de libertação, onde num processo heroico, os povos da Guiné e Cabo Verde conseguiram conquistar a sua liberdade. Conseguiu-se proclamar o Estado da Guiné-Bissau a 24 de setembro de 73 e conseguiu-se proclamar o Estado de Cabo Verde a 5 de julho de 75. Por conseguinte, terminou-se essa etapa e criou-se os nossos Estados, cingindo-nos, subscrevendo-nos ao Estado da Guiné-Bissau. Igualmente, como acontece com todos os Estados, a proclamação da independência não significa herdar um Estado organizado, moderno e muito menos num Estado de exercício democrático avançado. Não é. O que acontece é que você ganha o direito de politicamente se organizar em Estado e se dirigir por um Estado, né, no seu território, exercendo a sua soberania. Mas isso não pode acontecer por um ato. E isso não pode acontecer sem que haja um investimento plural, mas um investimento em que o capital intelectual, o saber,
é o capital principal, primordial, imprescindível. E então, quando assim é, olhando para o caso da Guiné-Bissau, a situação em que chegamos à independência, meus senhores, era de quase vazio de quadros. De quase vazio de quadros. Eu sou da geração que instalou o aparelho de Estado depois da proclamação do Estado. Então, para terem uma ideia, vamos a alguns elementos estatísticos que poderão ajudar a perceber o drama desse período, o que nós sofremos, o que talvez esteja ainda hoje a criar-nos a situações de instabilidade e de termos recuos frequentes e problemas que já deviam estar ultrapassados. Acontece que durante 5 séculos, praticamente, o poder colonial só formou 14 guineenses a nível superior. 14. E quando se dá a independência desses 14, alguns já não estavam vivos, e os que estavam vivos, alguns não estavam na Guiné, os que lá estavam não chegavam talvez a 5 desses 14. E só formou 11 guineenses com uma formação média profissional, em 5 séculos. Isso é gravíssimo. Então, durante o processo de luta de libertação, Amílcar Cabral percebeu perfeitamente que não faz sentido você libertar território, mas não promover o saber dos donos do território. É a mesma coisa que manter a coisa onde estava. Não tem sentido. E então, em 63, ainda na primeira fase da luta de libertação, há uma célebre reunião de quadros do partido PIGC, que depois foi reconhecido como o primeiro congresso do PIGC, que aconteceu em Caçacá, no sul do país. Já nessa reunião, em 63, quando se estavam a dar os primeiros tiros, Amílcar Cabral percebeu que devia anunciar que outros tiros deviam ser dados contra a ignorância, contra o obscurantismo e outros males. Então havia que criar todo um sistema de educação já durante o período da luta, durante a guerra, nas zonas que se iam libertando. E então assim foi acontecendo. À medida que libertávamos território, organizava-se as escolas, a saúde, o comércio, pequenas coisas que iam introduzindo elementos de uma vida organizada, elementos de uma vida, digamos, em progressão. E assim evoluiu-se para uma situação tal em que, nesses 11 anos de luta e libertação, criou-se mais escolas no interior e à escala geral do país do que em 400 anos da história de presença colonial. E então, no topo desse sistema, criou-se em Ziguinchor e Conakry, que eram as nossas retaguardas, uma instituição chamada Escola Piloto. E essa Escola Piloto já era como que um estímulo estruturado, onde os melhores alunos das aldeias e das nossas zonas rurais eram trazidas para esse internato. E aí havia como que uma preparação de uma elite competente, identificada, que viria mais tarde a assumir a administração do Estado. E é daí dessas escolas pilotos onde se formaram jovens que depois beneficiaram de bolsas para ir estudar, nomeadamente nos países então do Bloco Socialista. E muitos quadros nossos foram lá estudar. E para terem uma ideia do sucesso desse processo, vejam só, em 10 anos, de 63 a 73, durante o processo de luta e libertação, foram formados 36 quadros superiores, o que não tem nada a ver com 14. Né? Tivemos um resultado de mais de 100%.
acima do coisa. E foram formados 46 quadros médios e foram formados 241 quadros de profissionais, especialidades, diversas especialidades, e 174 quadros políticos e sindicais. Ora, ficou evidente que valia a pena lutar pela independência, porque éramos nós a tratar de nós mesmos, a educar as nossas crianças e a projetar o nosso futuro em gerações que viriam a ter outras competências para dirigir o país. Mas se somarmos 36, os 46, 241 e mais os 100 e tal, meus senhores, eu, como estava a dizer há bocado, participei nesse período de instalação do projeto de Estado. Digo-vos que tudo quanto a gente tinha como quadro nessa altura, juntados para constituir um só ministério digno desse nome, não chegava. Não chegava. Isso é o quê? Estávamos quase que numa situação de vazio de capital intelectual, que eu estava a querer ilustrar com isso, para fazer, começar a organizar o Estado, né? Começar a instalar o Estado. Eu era um jovem dos meus 20 e poucos, comecei no Ministério do Desenvolvimento Rural, porque a minha primeira área de formação foi na área agrícola, e nós que já sabíamos ler um bocadinho e que tínhamos algumas luzes, éramos logo nomeados chefes. E eu lembro-me de uma cena com a minha mãe, no dia em que me nomearam chefe de departamento, a primeira reunião que eu tive com os que trabalhavam, fiquei assustado porque eram quase todos meus tios e meus pais, eram pessoas já mais velhas. E cheguei a casa e disse à minha mãe, isto parece que é um bocado pesado para mim. E ela disse, filho, mas se não fores tu, terá que ser alguém. E tu és igual aos outros, vai lá. E então, isso é para vos dar uma ideia do vazio em que o sistema colonial nos deixou. Bom, vamos ver a coisa no processo, como é que se dá este desastre de não conseguirmos evoluir no que era um projeto definido anteriormente como um projeto de uma nova sociedade. O que é que acontece? Essa pouca gente que está em condições de assumir a administração do Estado, essencialmente é um núcleo urbano ou para-urbano fortemente alienada pela instrução e a cultura colonial. E que também, do ponto de vista material ou financeiro ou de património, pobre. Eu não me lembro de ninguém no meu país, depois da independência, que tivesse uma conta bancária de $100.000. Não me lembro. Pode ser que tenha havido. Ajuda-me. Está aí a minha amiga e colega de há muitos anos. A gente ainda se lembra disso. Não me lembro de um milionário na Guiné. Não havia. E alguém que tenha uma conta bancária de 10.000 escudos naquela altura já tinha uma fortuna. E então isto é para dar uma ideia de que essa nossa, Cabral chamava-lhe pequena burguesia, e entre parênteses, Cabral já prevendo que podia haver derivações, podia haver desvios desse grupo, metaforicamente sugeriu à pequena burguesia nacional a suicidar-se enquanto classe e renascer como servidor da nação de forma identificada, de forma assumida. Mas, coitado do homem, vontade não lhe faltou. Agora, a quem ele dirigiu essa recomendação, esses é que não fizeram caso ou não puderam fazer caso. Isso não é só com a Guiné-Bissau, isto é um caso geral em África, para não dizer os tais países ditos do terceiro mundo. As nossas elites, no nosso caso, começou pobre, pequena, pouco culta, né? E ávida de ultrapassar a sua pequenez, nessas variantes todas. E nós começamos em 75, mais efetivamente, 74, 75, essa instalação do aparelho de Estado. E logo nos primórdios
ficou evidente que ia haver uma confrontação social tremenda entre os que assumiam um projeto com forte carga ideológica de uma sociedade outra e os que disso não entendiam nada ou nem queriam saber, mas que tinham capacidades em termos de instrução para intervir na vida do Estado. Então, esse processo começa-se a notar nos primórdios da independência. Alguns poderão inseri-lo numa luta de classes, mas nós ainda na Guiné ainda não temos. Há umas camadas sociais ainda assim um pouco mal enquadradas e identificadas, mas essas lutas sociais, mesmo que sejam embrionárias, têm que ser tidas em conta, são extremamente importantes. Na Guiné crescemos nos modelos bem complicados, que depois veio a ter um terceiro componente. Basicamente, no tempo colonial, havia 2 critérios de identidade pública: indígenas e civilizados. Indígenas não têm conteúdo, civilizado não tem conteúdo sério. Porque aquilo que nos lembramos do português, indígena significa natural de. Quer dizer que o Salazar era indígena de Portugal. Qual era o problema de seccionar cá no nosso lado? E os civilizados, o que era o critério de civilização no sistema? São os tais que eu tinha dito no início e que Cabral desmantelou, revelando a legislação colonial na época. Tem que falar um bom português, tem que saber comer à mesa, ter hábitos europeus, quer dizer, tudo isso, e ter nomes europeus e essas coisas todas, né? Que acabou por transformar aquilo em joguetes, e essa mentalidade, e infelizmente não se pode extrair isso de ninguém. Aqui há duas possibilidades. Cada indivíduo por si assume um processo de libertação própria, porque a proclamação do Estado é uma coisa, mas a liberdade é muito para lá desse facto. Nós, cada um de nós como indivíduo, devemos estar num permanente processo de luta de libertação própria. Libertação de traumas, de alienações, de insuficiências, de ódios, de uma série de coisas que, enfim, desvirtuam a nossa condição, a mais bela que temos, que é a condição humana. Não? Eu quero dizer com isto que acabamos por começar a operar nesse período ainda com esses critérios de o fulano é indígena, eu era civilizado, o fulano é do partido, é camarada. Quer dizer, isso acabou por me provocar a tema um texto que escrevi uma vez, que tinha por título Guiné-Bissau de indígenas, civilizados e camaradas. Mas a intenção do texto foi mostrar que qualquer uma dessas figuras estava vazia de conteúdo para o contexto. Tínhamos que começar a ver que a reformatação ou a formulação da pirâmide social tinha que passar para critérios universais. Ou você sabe e a sociedade retribui, ou você produz e a sociedade retribui, e por consequência socialmente você sobe na pirâmide. Não é o tal ipso facto, nasci de uma família civilizada, já sou civilizado. Mas que civilização? Não nasci de uma família, sou indígena. E por que não devo ser indígena? Se eu sou natural desse lugar. Quer dizer, há aqui paradoxos que podem parecer simples, mas que contam muito na construção dos nossos Estados. São traumas que existem e são traumas que nós mesmos temos que assumi-las como nossas e tentar combatê-las tanto no plano individual como no plano geral, estatal, social. E aí o processo é revelado como o fez Amílcar Cabral, dizendo que a luta de libertação é um facto da cultura, porque é um povo que se ergue para se libertar. E é um fator de cultura, porque nesse processo recupera a condução da sua história, recupera a restauração ou a consolidação da sua identidade, onde há casos para tal. Porque na maioria da nossa população,
E, felizmente, houve uma preservação dos nossos traços culturais essenciais, graças à tal resistência de que falei na primeira fase desta conversa. Portanto, saímos desse período inicial, evoluindo com estas confusões. Mas também, como sempre, não é, é o aspecto dialético das coisas. A formação continuou. E a massa crítica no país começou a evoluir e está a evoluir. E as competências estão a crescer. Aliás, a presença de guineenses aqui, nesta ilustre universidade, é uma prova disso. Na geração dos nossos pais, um guineense que para vir estudar aqui a São Paulo, devia ter havido um caso ou dois, mas agora temos cá dezenas. E isso já é uma conquista. É uma conquista enorme, comparado com 400 anos. Agora estamos... Eu, no outro dia, na balada literária, disse: eu venho de um país antigo, mas de um Estado mais novo do que eu. De maneira que o nosso Estado ainda só tem 43 anos de existência. E é preciso que nós, os guineenses, saibamos ainda mais quando o guineense se assume como quadro, como intelectual. É preciso não transformar a minha frustração pessoal numa frustração nacional. Não é verdade. Eu assumo essa afirmação. Se não, vejamos, está provado que, do ponto de vista genético, não há nada de mal conosco. Somos gente de bem e boa gente como todo mundo. A prova é esta. Em 1968, na Guiné-Bissau, ou então colônia portuguesa da Guiné Portuguesa, vocês sabem quantos médicos, e em plena guerra, havia na Guiné? 28. Em plena guerra. E desses 28, 20 estavam em Bissau e 8 no interior. Quer dizer, isto é uma outra demonstração do vazio em que vivemos nessa época, né? Agora, vou-vos informar de uma coisa. Neste momento, em Portugal, há cerca de 300 médicos originários da Guiné-Bissau. Genético, do ponto de vista genético, não há nada de mal connosco. Então, ajuda-me. Não, ainda bem que estamos aqui com testemunhas vivas dessa situação. Isso quer dizer que, se tivesse havido um processo justo de relacionamento entre nós que vivíamos nas colônias, éramos capazes de não estar, nem haveria guerra de libertação, creio eu. Porque a gente chegava a ter civilizados, finalmente, dos dois lados, e discutiriam de forma civilizada um processo que era lógico, inevitável, não é? Portanto, isto é uma demonstração de que, quando nós avaliamos as nossas situações, temos que ter muito cuidado. Há muita frustração pessoal, de grupo, e mesmo à escala nacional, mas há que se compreender bem que isso tem que ser admitido como um fator negativo a combater, e não como um desígnio qualquer ou uma sentença que vem do céu ou coisa assim. Não. Somos nós próprios também que temos que entender que as nossas atitudes, não podem ser atitudes egoístas. Um indivíduo é chamado para ministro, chega lá, é mesmo de casa, tu é que vais fazer a Guiné, saca o teu e aquilo. Quer dizer, isso é uma mentalidade de quem ainda não compreendeu que não vai a lado nenhum com isso. Já temos provas mais que suficientes disso na Guiné. As pessoas mais infelizes na Guiné são aquelas que roubaram. Têm casas enormes, bons carros, filhos a estar na Europa, mas ninguém se divorcia da sua consciência. Ninguém. Sabem que fizeram mal para ter esse bem. E quando se faz mal para ter bem, mas que bem é esse? Não sei se estou um bocadinho naívo, mas eu não acredito nessas coisas. E então, nós chegamos agora em 80, depois da independência,
explorou-se muitas coisas dos nossos traumas históricos até que se chegou a um golpe de Estado que acabou por desmembrar uma organização extremamente sólida que era o PGC como partido e acabou por criar uma relação de tal intensidade conflitual que os antigos companheiros que lutaram juntos para libertar o país começaram a matar uns aos outros. Temos o célebre caso, 17 de outubro de 80 qualquer coisa, 87, ok? 6, 7, exato, do Paulo Correia e outros. E para além de exclusão de outros companheiros, mas para quem esteja a olhar para aquilo de forma ligeira, pensa que há um ódio natural e intrínseco. Não! O que havia era a disputa no núcleo que era a elite política nacional, que, como eu disse, era pequena, pouco culta e pobre, e que precisava de dominar os instrumentos do Estado para o seu enriquecimento pessoal. Isso aconteceu na Guiné, aconteceu em N países africanos. E na Europa também, quando se começou a consolidação dos Estados, eram piratas, eram, sei lá, de outro tipo, que construíram e roubaram e fizeram também coisas incríveis, né? Eu não estou a dizer que se está a repetir as mesmas coisas e a mesma escala no nosso país. O que eu lamento é que perdemos um líder que poderia ajudar-nos a compreender melhor o erro que é, por exemplo, um ministro ser capaz de roubar num país onde uma criança pode falecer porque a mãe não tem um real para comprar um medicamento. Isso é extremamente grave. Grave. Tem mordomias que o cidadão normal não tem. Mas, por favor, façam a vida também de forma modesta dentro dessas mordomias e dessas condicionantes e dessas possibilidades. Mas não, tem que ser mais. Eu estou aqui a falar abertamente porque faço isso na minha terra, faço onde estiver, porque o país, eu sou cidadão. E como tal, não sou propriedade de ninguém. E quando intervenho em plenitude como cidadão. Participo, por isso tenho o direito de reivindicar uma atitude que respeite a minha condição, a nossa condição de cidadãos. Estão a ver? Essa é a minha motivação. Nada de pessoal. Eu até nem discuto pessoas, não gosto disso. Gosto de discutir os problemas, mas de forma frontal, fria e honesta. Porque o resultado, se for bom, é para todos nós. Se for mau, ninguém fica de fora também. Pronto, e para chegarmos mais ou menos a uma outra fase, talvez trocarmos mais impressões, as nossas, resumidamente, entramos num ciclo quase que permanente de golpes de Estado, instabilidade política, governo cai, governo levanta, não governo, mas todo mundo pensa que o fulano é melhor que o outro, quando todo mundo tem fome e a gamela é pequena e pouca comida. E a consciência saiu da cabeça, veio parar na barriga. E as pessoas estão a pensar com a barriga. E quando é assim, é fácil haver essas traiçõezinhas, essas lutas e não sei quantos. Mas eu tenho a impressão que aqui é um problema cultural. As nossas crises, para mim, são essencialmente crises de natureza cultural. Porque o indivíduo identificado com o país que nós temos, que é a Guiné-Bissau, e que é chamado para uma missão pública, para um serviço público, é capaz de não ser... Quer dizer, se tiver essa real consciência das coisas, não é? Não acredito que ele seja capaz de fazer o que nós vimos lá fazer. Não é? Mas ainda não se aperceberam essas pessoas que não há vitória, não vencem. Porque isto dá como acontece nas histórias de cowboys e de assaltos a bancos e não sei o quê. Antes do assalto são todos bandidos, mas amigos. A hora da distribuição do furto é bandidos e amigos. Né? Então, dá-se o golpe. As pessoas que deram o golpe, a partir daí começam a
disputar a distribuição do bolo e acabam por se matar todos, e a gente nas nossas varandas a ver. Foi o que aconteceu várias vezes na Guiné. E vai continuar a acontecer, porque as pessoas não se perceberam que uma coisa, a liderança é uma coisa, o poder é que gera liderança, é que define liderança, é que atribui mandato. E esse poder reside na nação. E o mecanismo democrático serve para a estrutura dessas coisas e o pronunciamento das populações acerca disso, né? E então, a imagem será esta. Esta é a liderança, mas o poder é isto aqui. Agora, se o poder não compreender que tem que puxar e entender que tem que andar a cavalo sobre... Aliás, se a liderança não entender que tem que puxar para o progresso e achar que não, agora eu sou dono disto e vou andar a cavalo sobre todos, cai. Isso... não sei explicar isso de outra maneira, no nosso caso, pelo menos, é isso que tem acontecido. Por isso vos digo que ninguém entre em desespero, mas que mantenhamos uma posição de luta consciente, que nos preparemos cada dia melhor e ter sempre como sentido estratégico das nossas vidas aquilo que Amílcar Cabral disse: o homem é o ser supremo do universo. E quando você assumir isso e respeitar isso, você não cria conflito, cria progresso, cria paz e bem-estar para todos. Né? Pode ser que eu tenha exagerado em algumas coisas, me perdoe. Posso ter levado muito tempo a falar, me perdoe. E se tiverem resposta para alguma questão também que queiram pôr, por favor, estou à vossa disposição. Obrigado pela vossa atenção. Ernesto, queria te agradecer muito, né, por essa fala. E antes de passar, assim, né, as pessoas que quiserem fazer alguma colocação, eu pediria ao Júlio, né, que falasse um pouco dessa iniciativa também, né, essa parceria, quer dizer, com a Unesp, e essa iniciativa de trazer, né, o Ernesto para conversar com a gente, contextualizar um pouco essa atividade. Enquanto isso, vocês estão pensando, né, alguma colocação para fazer para o Ernesto. Pode ser assim? Boa noite, pessoal. Obrigado mesmo. Agradeço a presença de vocês, é como o senhor Ernesto Davos diz, né? Quem está aqui é porque quem está mesmo para assistir. Eu venho no Brasil em 2008, trabalho com o projeto Guiné-Bissau Além Fronteiras e também projeto da Africanidade, que está ligado à promoção da cultura africana. Eu vim trabalhando com isso e depois da Africanidade eu resolvi trabalhar com Guiné-Bissau Além Fronteiras. E que é nessa questão de promover, divulgar, valorizar a cultura guineense. Isso começou numa iniciativa, quando eu falo eu venho de Guiné, a pessoa, onde é Guiné-Bissau? Então isso começou poxa, eu tenho que falar do meu país para as pessoas entenderem onde está o meu país. E daí eu comecei a pensar, o que eu deveria fazer em termos de conhecimento do meu país? Eu comecei por questão da literatura, porque quando eu estava fazendo curso de letras, eu estava estudando exatamente sobre escritores da Guiné-Bissau, a linguagem dos escritores no contexto contemporâneo. E a partir disso comecei a trabalhar. Tive ajudas de várias pessoas, uma das pessoas Orlando Silva, que está aqui ajudando nessa promoção, e alguns colegas guineenses que já estavam aqui há muito tempo. Zulu Nandinha está aqui encorajando sempre nesse trabalho para promover esse trabalho. E daí eu comecei a trabalhar. Criei um projeto na Unesp, que era ligado à rádio, que fez 2 documentários sobre a situação dos estudantes guineenses no Brasil e o africano. E esse documentário foi exibido em Maranhão, e fiz esse trabalho numa parceria que a reitoria estava tendo com universidades africanas. Ajudei nos encontros desses reitores africanos que tinha chegado nessa época em Araraquara. Eu participei nessa negociação, inclusive a lusófona, que o senhor Ernesto Daba ajudou muito na Guiné-Bissau também. E daí eu vim promovendo atividade, desenvolvendo atividade nesse contexto até hoje. Eu estou trabalhando, graças a Deus, não só com as universidades, mas também desenvolvo trabalho cultural na área de empreendedorismo, com algumas embaixadas africanas no Brasil, dentro do projeto.
E a vinda do Ernesto Dabo para o Brasil foi pela balada literária, e a partir disso queríamos aproveitar essa oportunidade de trazer o senhor Ernesto Dabo para conversar um pouco com a comunidade guineense e demais outros pesquisadores que não são guineenses, mas que se interessam pela causa da Guiné-Bissau, estudam essa questão do processo de independência dos países africanos, sobretudo os da língua portuguesa. A Larissa faz parte também dessas pesquisadoras que estão nesse contexto, que a maioria, eu acho que a Ernesto Dabo daqui à frente vai ouvir uma pergunta dela também que está ligada ao feminismo africano, nos processos de escritoras, nós podemos dizer, africanas. Então, esse é o trabalho que eu tenho desenvolvendo e eu vim trabalhando até hoje e creio que todos vocês vão apoiar nesse trabalho. O senhor Ernesto Dabo ajudou bastante. Para quem não sabe, eu tive várias conversas com ele, apoiou muito, aconselhou, inclusive na minha dissertação de mestrado, que eu estudei, eu estou dando continuidade no doutorado, sobre a contribuição da literatura no processo da independência da Guiné-Bissau, dando recorte para os países da língua portuguesa, e eu tive o apoio do senhor Ernesto Dabo, como sendo um dos primeiros músicos, que fundou a primeira banda da música guineense, por exemplo, Cobiana Jazz, que Cobiana Jazz, na época da luta da independência, usaram a música como instrumento da luta para a libertação e de incentivar os jovens. Nada mais do que isso, ter ele ao vivo aqui, compartilhar essas experiências. E eu falo ainda, tem guineenses que não sabem dessas histórias. E, engraçado, hoje eu estava andando aqui na República, convidando todo mundo para vir. Aí eu convidei alguns colegas e disse, mas quem é o Ernesto Dabo? Eu falei, então essa é a razão que eu estou vindo aqui te convidar, para você saber quem é o Ernesto Dabo, que você cresceu e talvez não ouviu falar ou ouviu falar e não conheceu. Então vai lá falar com o Ernesto Dabo e saber mais um pouco quem é o Ernesto Dabo. E eu agradeço a reitoria da Unesp. Espero que o ano que vem vamos trabalhar um projeto em conjunto, é um desafio que eu estou lançando agora e já, como já tem dito na reunião amanhã, Ernesto Dabo rodar os campos da Unesp, falando um pouco sobre esse contexto, que é um desafio que tivemos. No ano passado nós conseguimos, e espero que o ano que vem conseguiremos fazer isso, conversar com os acadêmicos nos campos universitários da Unesp. Podemos não chegar a 35, 36, mas quem sabe, a gente anda uns 5, 6, 12. Esse é o trabalho. Obrigado, eu agradeço. Deixo o tempo a vocês, vamos aproveitar mais o Ernesto Dabo, que tem poucos dias, e a gente quer ganhar mais dessa biblioteca africana aqui. Só para finalizar, é um prazer, em nome da Unesp, mais uma vez, eu te receber, né, ouvir as tuas palavras, teu conhecimento, né, parabéns a vocês que estiveram aqui enfrentando, né, todas as intempéries que eu brinquei no comecinho, e deixar esse canal aberto, né, para futuros eventos, futuras conversas entre escritores, né, de origem africana ou não, né, e também, né, com alunos, seja da Unesp, seja da USP, da Unicamp, de qualquer universidade pública ou privada. Queria agradecer ao Júlio, né, pela iniciativa desse evento, tentamos atendê-lo da melhor maneira possível, dentro das nossas limitações, da nossa capacidade, mas, acima de tudo, né, passar esse carinho para vocês e desejo a vocês uma boa volta para casa, com muito amor no coração. Até logo.